A trilha sonora, hein? Nossa, Muito, muito bacana. Grandes nomes assim da é, música popular eu, brasileira. eu diria que, assim, pra mim foi uma surpresa Positivo. positiva essa trilha sonora. Engraçado que o primeiro capítulo eu tava assistindo com a minha mãe. E o tempo todo ela falando da trilha sonora, ah, meu Deus, música tal, de fulano de não sei quem. E só assim, rasgando elogios, né? Engraçado também, o primeiro E capítulo, é bom também, só te cortando, para a nova geração ter conhecimento, ter acesso sim, e já a foi músicas que criado não. aí uma situação em relação à música, à trilha sonora da novela, né? Quando a Camila, a filha da Lourdes, vai dar Inicial. aula, né? E ela canta uma música e pergunta aos alunos de quem É era, a e música da nenhum deles abertura, né? sabe, né? Sim, mas o que? Que, aliás, essa cena também teve um desdobramento um pouco impactante, né? Que foi o momento. Já a dificuldade dela conseguir A atenção daquelas é, crianças, né? a fala da professora que está na sala quando ela chega, né? Que sai para poder ela entrar, que estava ali gritando, se descabelando, e os Uhum. alunos não dando a menor importância para o que ela estava falando, né? E ela conseguiu de uma maneira diferente se fazer ouvir, né? Porque ela chamou atenção por estar fazendo uma coisa que os alunos não imaginavam que alguma professora pudesse fazer. Ela não se descabelou, ela não É, jogou apagador, ela não não gritou. gritou. E assim, e ela também não fez pouco caso. Ah, eu não preciso mais. Eu Entendeu? tô Quem aqui para ajudar precisa vocês. são Vocês é que têm que ter vocês. interesse. Exatamente, ela não fez Que pouco era a caso fala da da professora professora anterior. anterior a ela, né? Ela não fez pouco caso, não. Isso foi ótimo. E no próprio trecho da música que ela canta, fala assim, o que a gente quer um pouquinho de atenção. Quer dizer, os alunos não estão só chamando atenção, eles querem um pouco de atenção também. E eles tiveram, acho que, isso com ela, sabe? E ela teve isso também, né? De retorno, a atenção E deles. logo quando ela começou a falar, teve aluno que se identificou com a maneira dela falar. Tanto que a gente teve aquele aluno, eles falam o apelido dele, agora Mas eu é não lembro o Yuri o nome dele. nome. Não, o outro, o Edivaldo. Que ele chamava por algum apelido porque ele não queria que as pessoas Ah, que ela soubesse o nome aí dele, ela fala talvez. pra ele se apresentar, né? É, porque ele fala que a história sempre é contada da ótica de quem bate, mas nunca de quem apanha, Aham. né? Isso é uma coisa que a gente já vê que para ele ter falando aquilo ali é porque ele se interessou pelo assunto. É Sim. algo que certamente ele já procurou saber, ele já tem alguma opinião acerca daquilo, né? Eu Talvez só acho não que ele tivesse já tem uma. momento oportuno para poder expor aquela opinião. Talvez ela tenha sido a primeira pessoa que estivesse dando aquele espaço para ele expor aquela E opinião. uma coisa, assim, a gente já pode perceber que talvez dos alunos, ele é um que tem uma visão mais madura e já reconhece um pouco assim, a realidade de modo Por geral. já ter de repente vivenciado alguma coisa ou Exatamente. presenciado, Né? ou as duas coisas. Exato, a gente não sabe como isso vai assim, desenrolar, né? Em torno da trama, mas eu acho que tem como sair muita coisa boa dali. Sim, sim. E assim, acho que vale a gente falar também que o elenco, de maneira geral, todo mundo muito bem, eu acho, né? No Não tem ponto, né? alguém que a gente fale, possa falar assim que tá destoando dos Não, demais, eu né? também eu concordo. Apesar assim, a gente só tem 2 capítulos, né? Só vimos 2, Uhum. a novela acabou de estrear, mas a gente teve uma boa visão assim desse grande elenco aí, o principal, assim, digamos, né? Que é uma coisa que a gente estava até comentando que talvez para o grande público possa ter muitos rostos assim não tão conhecidos que o público possa não se familiarizar inicialmente com boa parte Não são do atores de elenco, marketing, né? mas De grande nome de o que marketing. não interfere no Na talento, qualidade, né? né? Não, muitíssimo pelo contrário, né? Talvez seja a oportunidade que essas pessoas precisavam justamente para ter o seu talento reconhecido pelo público. Pelo Já que público, no né? meio eles têm um talento reconhecido, senão não estariam ali na novela das nove Exatamente. fazendo personagens Uhum. importantes, né? No meu caso, a gente estava falando do Irandir Do Irandir, Santos, do Henrique do Dias, que Henrique vai aparecer na Dias, novela, do próprio rapaz que fez o marido da Lourdes na primeira naquele momento ali fase. do flashback. Sim. A Malu Gali, que é uma atriz ótima, Ótima. mas que nunca, talvez seja o personagem
de maior destaque que ela, de maior projeção que ela esteja fazendo, por ser uma novela das 9, por ser realmente um personagem que vai ter a gente acredita, um espaço Porque não vai grande na morrer, trama. né? Ela fez 2 novelas da Alicia, E por as estar 2 das 6. num núcleo com o Murilo Benício, que é um grande ator, né? Sim. Então a gente imagina que ela vai ter um espaço. Não, até Bom, mesmo não, a própria personagem, né? Pelo que a gente sabe um pouquinho do perfil dela, o que indica que ela é uma personagem grande, porque a personalidade e o que ela vai se propor a fazer com o ex-marido não é o tipo de coisa que passa despercebida. Não mesmo. Né? Se não passa despercebida assim na Pelas vida real, chamadas, a gente já girar imagina. numa novela, né? Que tem que projetar isso para o público. Às vezes até colocar um tom a mais para poder as pessoas entenderem a mensagem que está sendo passada ali. Né? Sim. Uma coisa assim que me surpreendeu foi o... Gente, qual que é o nome dele? Deus, fugiu. O irmão da Thelma. O Júlio Andrade, né? Exatamente, o Júlio Andrade. Sinésio, o personagem. Sinésio é o nome. Ele me surpreendeu porque pelas chamadas, eu não estava esperando isso tudo. Não do ator, não é essa a questão. Eu digo do personagem. Porque o ator, a gente conhece a capacidade dele, a gente já pode visto ver pelo sob Sob pressão. Exatamente, a parceria dele com a Marjorie, né, muito elogiada. E me chamou a atenção porque a Thelma é uma fofa, né? Pelo menos até agora, ela é uma fofa. E ele é completamente oposto. E ele quer tanto vender aquilo que, gente, ele já começou, ele vai chantagear a impressão irmã. que deu nesses 2 primeiros capítulos ele é de alguém que gosta de ter vida fácil. Sim. Quer ter ele quer dinheiro tudo sem de precisar graça, se esforçar. ele não quer fazer nada, né? Ele quer vida boa, vida mansa mesmo. Onde eu achei engraçado que eu estava assistindo, tava minha mãe também na sala, assistindo junto. Aí naquele momento que ele estava no restaurante, e aí ele pediu mais uma rodada para todo mundo, ele não sei o que. Eu fiquei olhando e falei, eu comentei com a minha mãe, eu falei, gente, mas ele fica ali no restaurante dele, dando comida e bebida de graça para todo mundo. Aí foi eu acabar de falar, ele entrou no restaurante para conversar com ela e ela falou exatamente isso com ele. Eu sei que você é meu sócio, meu irmão, mas você não pode ficar dando a gente comida vai e bebida de falir, graça. né? E ele fala na cara dela que é justamente isso que ele quer. Que ele está fazendo isso exatamente com essa intenção. Ele quer arrumar... Já que ela não quer vender... Que ela venda a força. Exatamente. Eu fiquei assim, pra mim foi uma grande surpresa. E a maneira dele falando com ela sem sensibilidade nenhuma. Tipo, você tem um mínimo de tato para poder falar, ele sabe o que vai acontecer. Se deu o trabalho de pesquisar, como ele mesmo disse, que ela pode morrer no dia seguinte ou pode viver 10 anos com aquilo. Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, ele falou para ela no final que ele dava 3 dias dela para pensar, que ela não podia demorar muito, porque na situação dela não tinha condição de demorar para tomar uma decisão, como se não, talvez não fosse nem durar os 3 dias que ele deu para ela, sabe? Sim. Preocupação zero com a saúde física e psicológica da irmã. Ele conseguiu, em pouquíssimo tempo, agregar uma raiva no telespectador a respeito do personagem dele incrível. A gente sabe que o Álvaro vai ser um vilão aí da novela, mas a julgar pelos 2 primeiros capítulos, a pessoa mais odiosa da novela, com certeza é ele. O marido da Lourdes já faleceu, né? Acabou falecendo, porque ele também, em pouquíssimo tempo, ele conseguiu ali agregar uma raiva na gente, um ódio. 10, 15 minutos se fez odiar. Exatamente. E agora o irmão da Thelma também, isso assim, só em 2 Até por estar fazendo com alguém da família, né? Isso é uma coisa que o que é muito... É pior, ao meu ver é pior. Se já é ruim você fazer com quem porque a gente não é do seu... Espera menos, né? Choca mais você ver alguém fazer uma coisa dessa com alguém tão próximo, né? Com alguém que a pessoa deveria proceder de maneira oposta, né? Sim, completamente afetiva, né? E não há isso
Não há nenhum Ele tempero. em nenhum momento demonstrou sentimento algum Uhum. pela irmã ou pelo sobrinho. Só naquela hora que ele chegou ali para poder visitá-los, mas porque ele tinha intenção de falar. A impressão que deu foi de que ele estava tratando bem, porque ele tinha intenção de chegar num assunto que ela não queria chegar. Então foi a maneira que ele encontrou de chegar naquele assunto, foi tratando bem. Mas não pareceu ser uma coisa dele, uma coisa que acontece Que no não, dia não a é dia, cotidiano deles, de né? tratar bem. Não. É. Eu, assim, eu fiquei Tanto surpreso que ele quando isso começou tratando aconteceu. bem e terminou. Eu fiquei surpreso com essa cena, que ele chega na casa ali, o filho tá jantando, e ele chega só, assim, cheio de amor, né? Me surpreendeu porque não faz o perfil dele, né? Então, e realmente, ele fez isso só para poder conseguir, de fato, falar com ela e chegar, né, nessa questão. E sobre o Danilo, né, que é o personagem do Shire, tô curioso para ver como é que vai ser essa relação dele com a mãe, né? De a mãe querer ele debaixo da asa Quando ela dela. mais, assim, quiser e precisar, né, eu acho que precisar no sentido de dela ter a certeza de que ela tá ali por ele já não vai estar, né, parece. Porque eu acho que ele vai sair de casa, ele vai sair do E restaurante. assim, ontem ele deixou claro para ela que ele trabalha no restaurante, não porque ele gosta, porque é o que ele quer para a vida dele, mas simplesmente porque ele entende que ela está passando por um momento difícil financeiro Uhum. e ele está ali para poder ajudar. Talvez porque não vão ter condição de contratar mais um funcionário para fazer o que ele faz, né? Então ele está ali ajudando a mãe. Mas assim, a gente já o que deixa claro que ela é super protetora. Ela quer, às vezes, mesmo que com boa intenção, controlar a vida do filho além do que deveria. E agora, depois do diagnóstico dela, é muito provável que esse instinto super protetor dela Aumente, né? aumente. E ele não sabe. Não sabe, né? Então, talvez isso Como seja que ele uma vai coisa interpretar, que né? vai assustar ele, Uhum. né? Tipo, não, minha mãe sempre Como ele vai me enxergar. vigiou muito, sempre teve muito colada comigo, mas agora tá demais, né? Talvez ela vá realmente chegar ao ponto de sufocá-lo, né? Eu acho que a gente vai ter, assim, nessa relação dos dois, momentos de grandes embates entre a mãe e o filho. Porque ela não vai, eu não consigo imaginá-la se comportando de maneira que não seja assim, fugindo do próprio controle. Eu acho que haverá momentos em que ela vai assim, perder a cabeça no modo de Vai ser como se comportar passional. com ele. E Exatamente. justificando sempre tudo com o amor de mãe, né? Sim, e aí eu acho que vem esse contraponto dele. Ele não vai entender, ela não vai se justificar, ou pelo menos não vai conseguir se justificar Não como dá- deveria, Isso. porque ela não vai contar, né, o que tá se passando com ela. E como é que eles vão conseguir passar, né, por esse momento? E eu acho que será assim, grandes cenas. Teremos assim grandes cenas entre os dois. Dá para esperar muito. Verdade. Então, de uma maneira geral, assim, do que a gente já tinha lido a respeito e do que a gente viu nesses dois primeiros capítulos, só realmente expectativa boa, né? A novela teve uma boa audiência no primeiro capítulo, né? Se eu não me engano, fechou com média de 35,4. Se eu não me engano, foi a maior média desde Viver a Vida. Nossa, só isso se vão 10 anos, né? Sim, sim. E parece que ontem já diminuiu um pouquinho, o que é É normal. normal também. Hoje, talvez, por ser dia de futebol, o capítulo é mais curto, talvez não, a novela também não atinja a audiência que atingiu no primeiro capítulo, mas a gente espera que o público realmente, Abrace, né? porque Eu, assim, não vejo, não enxergo motivos para que isso não aconteça. Muito pelo contrário, né? E acho que cabe ao público também querer, assim, ter um pouco de boa vontade, querer abraçar, né? E abrir a cabeça e os olhos para algo que seja como eu novo. disse no vídeo anterior, que as pessoas estejam um pouco dispostas a pensar e refletir também.
Sim, exatamente. Sobre o que tá O que sendo é a proposto grande ali. proposta da novela. Porque na novela anterior isso não era necessário. Uhum. Não Mas tinha como se nessa, refletir, é. né? E, assim, ter um pouco de tolerância, porque o que eu estou enxergando é que a Manuela não vai deixar de cutucar nada e nem ninguém. Ainda que de forma indireta, mas e não sei se será da vontade dela, mas eu acho que isso vai acontecer bastante na novela. Só ontem a gente já teve um pouco, né, de principalmente no que tange a educação, né, a educação brasileira, a A educação situação pública, que se encontra, né? exatamente. Eu Uma acho escola que ali deteriorizada, uhum, num local que é uma área de aquela risco. cena do tiroteio eu fiquei impressionado, eu fiquei assim, eu não tinha nem o que falar. Com alunos que aparentemente estavam ali por obrigação, Uhum. não porque